Tormentos da obsessão. A amarga experiência de Leôncio. Gentilmente assessorado por Alberto, dirigimo-nos a uma das enfermarias de amplas proporções, que era dividida habilmente em agradáveis e cômodos apartamentos para atendimento individual dos pacientes. Adentramo-nos em um deles, que se apresentava acolhedor. Ampla janela abria-se para o jardim verdejante, onde árvores frondosas abrigavam folhagens luxuriante e roseirais abriam-se com abundância de perfumadas flores. O cômodo reconfortante transpirava paz, pintado em suave tonalidade verde, apropriada para o repouso e a reflexão. Reclinado sobre duas amplas almofadas, encontrava-se um senhor de pouco mais de 60 anos, de semblante sério, mas que não denotava sofrimento ou simples circunspecção. Sentada próxima à cabeceira da cama, uma dama que irradiava paz conversava afavelmente em doce tonalidade de voz. Quando nos notaram a entrada, Alberto explicitou: "Perdoe-nos a invasão de privacidade." De imediato foi advertido quanto ao prazer que a sua visita lhe proporcionava. Certamente, muito querido, foi recebido com real alegria, o que deveria acontecer com frequência. "Desejo apresentar-lhes um novo amigo", explicou o visitante, "que se encontra realizando estágio em nossa clínica. Trata-se do irmão Miranda, trabalhador afeiçoado aos problemas pertinentes aos distúrbios espirituais, nos quais vicejam as interferências dos irmãos alucinados e doentes, que se comprazem no mal por ignorância." Sorri jovialmente e acerquei-me do leito, cumprimentando fraternalmente o convalescente e a nobre senhora, que se apressou em dizer: "É sempre com renovada alegria que recebemos companheiros dedicados ao estudo dessa grave epidemia, que tem sido motivo de martírio para as criaturas humanas, até hoje ainda não combatida com a eficiência que merece. E parece-me bastante estranho, por ser talvez a doença mais antiga da humanidade em relação a outras tantas prejudiciais. Basta que nos recordemos que, em todos os períodos do pensamento histórico, a obsessão e suas sequelas se têm apresentado ceifando a saúde física e mental dos indivíduos. Terrivelmente ignorada ou simplesmente desconsiderada, vem prosseguindo no seu triste fanal de vencer aqueles que lhe tombam nas malhas coercitivas. Todos os esforços, portanto, direcionados para a desmistificação e o combate a esse terrível mal, devem ser envidados por todos aqueles que nos encontramos forrados pelos ideais superiores e que aurimos na palavra de Jesus o direcionamento correto para a felicidade." Parecendo que esperavam alguma palavra de minha parte, algo timidamente, concordei acrescentando: "Na raiz de todos os problemas que aturdem o ser humano, sempre encontraremos o espírito como seu responsável, em face dos comprometimentos que se ocasionou. Criado, simples e ignorante, com neutralidade interior, defrontando as opções de agir correta ou incorretamente, tudo quanto lhe ocorre provém da preferência que se permitiu de início, cabendo-lhe o reencontro com o equilíbrio que lhe direcionará os passos para o futuro. A obsessão encontra-se incursa nesse raciocínio, porquanto somente ocorre em razão do comportamento irregular de quem se desvia do roteiro do bem fazer, criando animosidades e gerando revides. Certamente haverá muitas antipatias gratuitas
entre as pessoas que resultam de preferências psicológicas, de identificações ou reações afetivas. Os dardos atirados pelas mentes agressivas e inamistosas são inevitáveis para aqueles contra quem são dirigidos. No entanto, a conexão somente se dará por identidade de sintonia, por afeição à afinidade em que se manifestam. Por esse motivo, a obsessão sempre resulta das defecções morais do espírito em relação ao seu próximo, e desse infeliz e tresvariado que não se permite desculpar e dar novas chances a quem lhe haja prejudicado. Não ignoramos aquelas que têm gênesis nas invejas, nas perseguições aos idealistas e trabalhadores do bem, mas que também somente se instalam se houver tomada psíquica naquele que se lhe torna objeto de perseguição. Por que percebesse o interesse real pela exposição não proposital, continuei. O indivíduo que ama a retidão de princípios e os executa, firmado em propósitos de elevação moral, mesmo quando fustigado pela pertinácia dos irmãos desajustados e perversos de ambos os planos da vida, não se deixa afetar, permanecendo nas disposições abraçadas, fiel ao programa traçado. Pode experimentar alguma aflição, como é natural, mas robustece-se na oração, no prazer do serviço que realiza, nas leituras edificantes, na consciência pacificada. Simultaneamente, torna-se amparado pelos espíritos nobres, seus afeiçoados desencarnados, aqueles que foram beneficiados por sua bondade fraternal, que ocorrem a protegê-lo e sustentá-lo nas atividades que lhe dizem respeito. Jamais se curvam sob as forças tenebrosas do mal aqueles que se entregam a Deus, a Jesus e ao bem nas fileiras do dever a que se apegam. Sentia-me enrubescer quando silenciado. Alberto aduziu. Tem toda a razão o nosso estagiário. Nenhuma sombra, por mais densa, consegue diminuir a claridade, assim como força alguma da desagregação moral e espiritual logra romper o equilíbrio da lei de amor. Dando novo curso à conversação, informou-me que o nosso visitado chamava-se Leôncio e a dama devotada, Dona Matilde, sua genitora, que o precedera no retorno à pátria pela desencarnação. Leôncio, explicou gentilmente, encontrava-se naquele apartamento há alguns poucos meses após tratamento prolongado na área da psiquiatria do hospital, na parte inferior do edifício. Desencarnara fazia pouco mais de 15 anos e naquele momento se encontrava em perfeito refazimento, reidentificando-se com os superiores objetivos da vida. Sentindo-se indiretamente convidado à conversação edificante, o paciente apresentou uma expressão de melancolia e com gentileza comunicou. Eu sou um hóspede feliz deste abençoado reduto de misericórdia. Aqui cheguei em lamentável situação moral e espiritual, que somente a complacência divina pode socorrer. Em realidade, não me recordo dos detalhes que me envolveram a chegada. Antes, eu conhecera o amor e o experienciara através do lar ditoso em que renasci, do carinho dos meus genitores devotados e, mais tarde, da esposa e dos filhos queridos. No entanto, a grandeza do amor que experimentamos neste remanso dedicado à saúde transcende quaisquer palavras, porque os missionários que o construíram e o mantêm há longos anos optaram pelo trabalho incessante em favor do próximo, quando poderiam estar
desfrutando de outros ambientes de luz e de reconforto moral. Renunciaram à felicidade de fruir paz, adotando a alegria de oferecê-la àqueles que a malbarataram por conta da própria irresponsabilidade. Medito longamente nos enunciados luminosos de Jesus que aqui se vivem e no ensinamento superior de Allan Kardec a respeito da caridade, que é a essência do trabalho desenvolvido neste hospital, a fim de que se me esculpam a ferro e fogo no espírito para que jamais volva a olvidá-los. Silenciou brevemente e, após solicitar-nos, a Alberto e a mim, que nos sentássemos em cômodo divã próximo, o que aquecemos, talvez por considerar oportuno, deu curso à edificante conversação. Renasci na terra há pouco mais de 70 anos, em formoso lar, onde o amor e o dever constituíam diretrizes de segurança. Desde cedo, ouvi e senti o respeito pelo nome de Jesus e por sua doutrina. Assim, portanto, fui educado na escola do exemplo, ao lado de outros irmãos consanguíneos. Meus pais eram católicos, porém se dedicavam com fidelidade aos ensinamentos da igreja que frequentavam e para a qual nos conduziram com carinho. À medida que crescemos e adquirimos maioridade, fomos optando pelas doutrinas que nos pareciam mais compatíveis com o desenvolvimento intelectual e moral. Consegui, por minha vez, adentrar-me em uma universidade, que era um dos meus sonhos mais ardentes, e concluí o curso que elegera. Foi nesse período que passei a me interessar pelos fenômenos mediúnicos e paranormais, nos dias febricitantes em que a parapsicologia era apresentada como a grande esclarecedora e devoradora de superstições, mitos e crenças. Aprofundei-me no estudo das diferentes correntes russa, holandesa, inglesa, americana e brasileira, se podemos classificá-las desse modo, adotando o comportamento acerca dos fenômenos de natureza eminentemente psi e aqueles outros mediúnicos que me levaram ao estudo sério do espiritismo. Afeiçoado à literatura, à filosofia, à história, encontrei nos postulados espíritas a lógica profunda e a ética feliz para uma existência ditosa. Havendo-me dedicado à arte de escrever, já que era profissionalmente ligado a um grande periódico, no qual estava presente com regularidade e comentava acontecimentos inusuais, passei a divulgar a doutrina espírita com entusiasmo e quase exaltação. De temperamento forte e presunçoso, esqueci-me que todos têm liberdade para pensar e agir conforme lhes pareça melhor, e que ninguém foi designado para ser defensor do espiritismo. Num arremedo de postura zelote, que hoje reconheço como abominável, conseguindo ferir gregos e troianos, conforme o velho conceito, quando se deveria ter-me ao lado nobre das questões, apresentando os postulados superiores do pensamento dos imortais e do codificador, sem preocupações mesquinhas e exibicionistas. Interrompeu a narração por um pouco, após que, medindo as palavras com acentuado cuidado, voltou a narrar. Consorciei-me com excelente companheira que me foi enviada por Deus para ajudar-me na travessia terrestre e experimentei a honra da paternidade várias vezes. Reconheço que fui esposo e pai cuidadoso, cumpridor dos deveres, que procurou transmitir à família as lições libertadoras do Espiritismo. Mas a prosápia intelectual envenenou-me os sentimentos.
Soberbo e egoísta, lentamente deixei-me fascinar pela absurda ideia de que me cabia a missão de preservar a memória do mestre de Lyon, lutando qual Dom Quixote contra os fantasmas monstruosos que detectava nas pás dos moinhos de vento da ilusão, passando a agredir sistematicamente nomes respeitáveis e instituições venerandas por discrepância de minha parte. Possuidor de palavra fácil, usei a tribuna espírita muitas vezes, apresentando temas relevantes, mas sempre os concluindo com dardos venenosos bem dirigidos contra os inimigos que criava ou supunha possuir. Simultaneamente, consegui escrever páginas repassadas de beleza, que ainda confortam muitas pessoas que as leem. As paixões que predominavam no ser que sou, com o tempo assomaram, tomaram-me o fôlego e tornei-me pessimista, agressivo, antipático. Como seria de esperar, muitos daqueles a quem agredi pela imprensa reagiram com o seu direito de defesa, dando curso a discussões infelizes e desnecessárias, que a morte a mim demonstrou serem momento fruto da vaidade e da exibição do personalismo doentio. É que no meu inconsciente, qual ocorre com muitos outros viandantes terrenos, agasalhava a ideia de passar à imortalidade humana. Consegui, por fim, ser mais detestado do que estimado. Não me dava conta. Eu que ensinava os outros, que estava sendo arrastado vigorosamente à rude obsessão em face do cerco organizado por adversários soezes do Cristo e da doutrina espírita. Como consequência, passei a nutrir vigorosa antipatia por médiuns e dirigentes de reuniões que se apresentavam como ignorantes e incapazes de contribuir em favor da causa espírita, quando, em uma reunião experimental, dentre as muitas que visitava, com o fim de desmascarar médiuns e exibir-me, encontrei aquela que seria o pivô dos meus desconcertos emocionais. Tratava-se de jovem e encantadora médium, psicofônica e clarevidente, de excelentes recursos, porém em fase primária de educação da faculdade. Relativamente frágil e muito insegura, inspirou-me imediata afeição, que não pude identificar de momento, tal a qualidade de que se constituía. O certo é que, à medida que voltei àquele núcleo, ao qual se vinculara, passei a oferecer-me para ministrar cursos de passes e outros, atraindo-a com persistente indução. Não me passava então pela mente ideias perturbadoras ou desejos malsãos. Telementalizado, porém, pelas entidades infelizes, consegui que ela se me afeiçoasse, derrapando posteriormente em adultério nefando. O irmão Leôncio empalideceu ante a lembrança daqueles acontecimentos sombrios e fez-se ligeiramente trêmulo. Tentando, porém, controlar a emoção, prosseguiu de voz embargada. O escândalo, que tem pernas curtas, logo aconteceu, envolvendo a moça que, admoestada carinhosamente, foi afastada da instituição, quanto eu mesmo, cortesmente, pelo seu diretor, até que a família tomou conhecimento, e não mais pude ocultar a verdade, massacrando com a conduta irrefletida e doentia corações afetuosos e sensíveis. Incapaz de continuar no lar, após exculpar-me com a esposa dilacerada, retirei-me para viver com a aturdida vítima da minha sedução. A sua faculdade incipiente, ante a conduta reprochável que passou a manter, tornou-se campo de perturbação e enfermidades que a vitimaram, levando-o à prematura desencarnação.
Não me perdoando a série de desatinos, transferi-me de cidade. Abandonei os deveres espirituais quando mais deles necessitava e derrapei por completo na obsessão. O desequilíbrio mental assaltou-me e passei aos alcoólicos em fuga espetacular da realidade. Nesse comenos, soube da desencarnação da esposa devotada e somei as dores antigas mais essa aflição, perdendo totalmente o interesse pela existência física. A queda no fosso de si mesmo não encontra apoio ou piso de sustentação, abrindo-se o abismo e cada vez mais se tornando profundo. Esquecido dos e pelos amigos, uni-me a grupos de dipsomaníacos, elegantes e vulgares, até que a morte me convidou o corpo ao túmulo e o espírito à consciência dos atos. Novamente se aquietou ante o respeitoso silêncio de todos nós. Enquanto a genitora lhe acariciava a cabeça, como a estimulá-lo a prosseguir, ele assim o fez. Fui arrastado por antigos asseclas, inimigos que eu arregimentara em reencarnações anteriores, quando me houvera tornado membro soldado do exército de Jesus e impusera a crueldade como instrumento de conversão religiosa. Agora se desforçavam com inclemente perversidade, arrastando-me para regiões inferiores, onde experimentei as mais rudes humilhações e desacatos de outros mais arrogantes adversários. O meu sofrimento era tão atroz e a consciência de culpa tão severa que não me recordava das blandícias da oração, nem da intercessão divina sempre ao alcance de todos os calcetas e criminosos. Por fim, depois de excruciantes sofrimentos, recordei-me de Jesus e passei a suplicar-lhe misericórdia e compaixão. Essa atitude, porém, era reflexo das intercessões de minha mãe e de minha esposa, então recuperada das dores que lhe houvera infligido, e que me perdoara os delitos que eu cometera, apiedadas das minhas refregas e sofrimentos superlativos. Desse modo, em uma das excursões realizadas pela rainha Santa Isabel de Portugal, às regiões de supremo desconforto e dor, o apóstolo de Sacramento me retirou do abismo, prendendo-me numa das redes magnéticas atiradas sobre o paú de degradação e vergonha, recambiando-me para este abrigo, onde permaneci longamente em recuperação, libertando-me dos pesadelos que me continuaram afligindo. Transferido para este recinto onde me encontro, agora livre das marcas hediondas das regiões trevosas onde estive, permanecem as reminiscências dos erros, a amargura do insucesso, mas também a esperança do futuro, acenando-me com oportunidades de reparação. Quando silenciou, o suor porejava-lhe na face pálida e as lágrimas corriam-lhe em abundância silenciosa e depuradora. Dona Matilde, traduzindo expressiva alegria no rosto enquanto o filho se refazia, completou. A jovem, por haver sido vítima da própria ignorância e insensatez, foi amparada devidamente em outro pavilhão do nosso hospital. E apesar desta clínica ser dedicada a pacientes específicos, ele aqui foi amparado para receber assistência mais especializada através dos médiuns que cooperam com o nosso serviço de recuperação espiritual. Conforme os amigos podem depreender, mais se pede àquele que mais recebe, de acordo com o ensinamento sábio de Jesus. E a responsabilidade do nosso Leôncio é muito grave em razão do seu profundo conhecimento do Espiritismo, que não soube aplicar como recurso e combustível para a autoiluminação, preocupado como se encontrava em combater os outros, esquecidos de si mesmo.
Mas, como tudo acontece conforme a vontade de Deus, haverá tempo para recomeço e trabalho, alegria e serviço, reparação e crescimento interior. Hoje vivemos alegres porque a minha nora querida tem estado conosco e os filhos, que ambos deixaram na terra, felizmente conseguiram superar os traumas sofridos, não havendo, portanto, maiores danos como consequência da deserção ao dever. Sentia-me fascinado com o ocorrido a Leôncio e a mente esfervilhava de perguntas que a oportunidade não me permitia apresentar. Agradecendo-lhe a generosidade da narração, edificante para mim e rica de advertências para todos que dela tomem conhecimento, passamos a outros temas agradáveis, após o que, alguns minutos transcorridos, pedimos licença para nos afastarmos, prosseguindo com a nossa visita de aprendizagem e tomada de conhecimento dos fatores que levam o indivíduo, que possui tudo, no entanto, invigilante, a delinquir. Quanto é grave o comportamento de querer mudar o mundo sem a preocupação de realizar mudanças internas, fundamentais para que assim o mundo venha a tornar-se melhor. É sempre mais fácil exigir dos demais, impor ao próximo, vigiar os atos alheios, do que voltar-se para si mesmo, sendo exigente consigo e contemporizador e com as deficiências que registre nas demais pessoas.